Oi, gente, estamos de volta aqui. Estamos falando sobre captação de recursos. Você está no canal do Dicas Terceiro Setor. Seja bem-vindo e fique muito à vontade aqui. Muito bem, estamos aí nesse primeiro semestre, como prometido, aí falando sobre captação de recursos, pensando sobre essa questão da sustentabilidade, não só financeira da organização, mas como um todo. Mas é claro que envolve também a questão financeira, que a gente sabe que é o grande calcanhar de Aquiles das organizações. E aí, no último vídeo, se você não assistiu, eu dei um panorama geral do que é captação de recursos, algumas estratégias de captação de recursos, é claro que não se esgotam, mas a gente vai trabalhar cada uma delas aqui, e eu gostaria que você ficasse com a gente e desse sua contribuição depois, dizendo o que você achou sobre cada uma delas. Né? Algumas já são conhecidas, e algumas são coisas novas e talvez ainda não conhecidas para você. Então, a ideia é hoje a gente pensar sobre o tipo de captação de recursos como doações individuais e recorrentes. E aí a gente já vai abordar pelo menos 3 tipos de exemplos de estratégia de doações individuais e recorrentes. Eita, gente, saiu errado aí, perdão, hein? Individuais, perdão pelo erro ortográfico aí, gramático, ortográfico. E aí a gente vai dar alguns exemplos e você fique à vontade para sugerir, ver se faz sentido para a tua organização. De repente, organização de pequeno, médio, grande porte, enfim. Ou está começando ainda, vai montar ainda o CNPJ da organização. Então vamos lá. Vamos pensar em tipos de doações. Nós temos a primeira doação, que seria a doação individual mesmo. O que seria isso? É uma doação, uma contribuição financeira realizada por pessoas físicas. Ela pode ser de forma pontual ou espontânea. De repente, nós falamos, né, nós conhecemos uma rede de pessoas, hoje nós temos a internet que nos conecta com muita gente, perdão, no Brasil e no mundo, e a gente pode receber doações diversas. Como isso vai acontecer? A gente precisa divulgar o nosso trabalho, né, gente, para isso acontecer. Então, eu tenho um vídeo aqui no nosso canal também, que eu fiz há muito tempo, que falam sobre os 100 primeiros doadores. Dá uma pesquisada aí. Você faz uma relação de pessoas que você tem contato, e essas pessoas se tornam seus doadores. Claro que você tem que ter contato com essas pessoas constantemente para que elas possam fazer as doações para a organização. E como que pode ser essa doação, Suzana? Pontual ou espontânea? Gente, hoje a gente tem diversos recursos. Antigamente a gente tinha que ir lá bater na porta, pegar o dinheiro na mão e, enfim, levar no banco. Hoje não, a gente tem diversos recursos. A gente tem transferência bancária ou Pix, a gente tem a opção de depósito, a gente tem a opção de cartão de crédito, a gente tem a opção de campanhas específicas, a gente tem a opção de boletos, né? Tudo isso, antes de ser estruturado, analisado, como envolve questão financeira, converse antes com o seu advogado, com o seu contador, para ver o que faz sentido ou não, dentro daquilo que vai onerar ou não a organização, tá bom? Porque algumas modalidades vão exigir algumas despesas de tarifas bancárias para você. E aí precisa ser analisado o que faz sentido ou não. E algumas características aí dessas doações individuais. Geralmente elas não têm uma periodicidade. Então a doação acontece à medida que a pessoa entende, a organização também corre atrás. Elas podem ser motivadas por campanhas emergenciais ou causas específicas. Por exemplo, a gente está agora, infelizmente, ainda, né, tendo a questão das enchentes, a questão do abalo climático, né, a questão climática, e pode ser feita uma doação, é uma campanha específica para esse tipo de doação. Então, depende muito de como vai comunicar e sensibilizar o teu público. Aí eu coloquei um exemplo aí, uma pessoa doa R$ 100 após ver uma campanha nas redes sociais da organização. Nós estamos em março, e mês que vem é Páscoa, e a gente já vê nas redes sociais muita gente se mobilizando, solicitando doações de bombom, de ovo de Páscoa, chocolate, enfim. E a gente vê as diversas formas. A pessoa pode entregar o bombom em si, a pessoa pode doar o valor no Pix, a pessoa pode pagar um boleto, enfim. Pode mobilizar um grupo de amigos. Tudo vai depender da estratégia da comunicação. E é importante também ter uma pessoa da área de comunicação para te ajudar nisso, na elaboração de uma boa arte. E geralmente nas faculdades, gente, na área de design, de marketing, tem muita gente querendo estagiar,
fazer um voluntariado, para ganhar experiência e know-how também, e contar também como a responsabilidade social desse estudante. Então, essas doações individuais, elas são muito efetivas e muito utilizadas aí no nosso dia a dia das organizações. Mas temos outro tipo também de doação, que é o famoso financiamento coletivo, ou crowdfund, meu inglês maravilhoso, crowdfund, que é o quê? Nada mais é que uma estratégia de arrecadação em que muitas pessoas contribuem com pequenos valores para viabilizar um projeto específico. São as famosas vaquinhas online, sabe? Foi a primeira que começou a vaquinha online. Hoje a gente tem diversas plataformas, né? Muitas plataformas online que a gente pode utilizar. Mas normalmente ocorre por meio dessas plataformas e é uma doação específica, possui uma meta financeira definida, num prazo determinado, e a campanha ela é estruturada por meio da divulgação. E mais uma vez aí precisa do suporte do pessoal do marketing, esse jovem geração Z que super ligeira e tecnológica que pode nos ajudar também. Então, o financiamento coletivo é uma ideia que surgiu nos Estados Unidos e tem como essa proposta um grupo de pessoas que se reúnem, estabelece uma meta e correm atrás num prazo determinado para alcançar essa meta. E aí pode ser, diz aí, ó, pode ser o tudo ou nada. O que significa? Pode ganhar e pode não ganhar. Pode atingir ou não. Então, recebe apenas se atingir a meta do valor, né? Senão, infelizmente, não recebe. Ela é flexível? Ela pode ser flexível também? Recebe somente o valor arrecadado, mesmo sem atingir a meta. Aí vai depender da plataforma que você vai usar, das plataformas de captação de recursos. A gente tem hoje benfeitoria, a gente tem o famoso vaquinha online, a gente tem outras plataformas que agora eu não me lembro o nome, mas eu posso colocar aqui nos comentários. E aí você vai analisar o que faz mais sentido para a sua organização. Por exemplo, a gente pode fazer uma vaquinha online, um financiamento coletivo, de uma campanha para arrecadar 30 mil para reformar a sede da organização. Então, você está precisando mexer na organização, mexer na estrutura, mexer nos espaços. Você mobiliza essa campanha com tempo de antecedência, claro. Você pede a ajuda de alguém do marketing para elaborar a campanha, redação, enfim, mobilizar, como que vai impulsionar, se necessário ou não, para que esse valor seja alcançado. E aí, dependendo do tipo de plataforma, você alcança ou não alcança o valor total. É um método muito conhecido e muito utilizado mesmo. E aí a gente tem, então, as doações individuais, financiamento coletivo, e uma outra forma que a gente tem, a forma de programa de doadores recorrentes. O que seria isso, né? A estratégia estruturada em que pessoas físicas contribuem mensalmente ou periodicamente com valor fixo. Então, lembra aquela lista que eu falei dos seus 100 primeiros amigos, contatos? Eu acredito que você conheça pelo menos 50 ou 100 pessoas na sua vida, na sua relação aí. Faça uma lista dessas pessoas e comece a contactar cada uma delas. Comece pela sua família. Já é um bom crivo para você avaliar se a sua família te apoia ou não dentro da sua organização, dentro da causa que você desenvolve, se entende o que você faz, né? Muitas vezes nós desenvolvemos e a família não compreende. Então, você pode ter um doador recorrente. Ele pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. É claro que a pessoa jurídica a gente vai falar depois, que existem outras questões de incentivos fiscais que contribuem muito mais para que ele possa ser um doador. E responsabilidade também socioambiental. Então, quais são essas características? É uma estratégia estruturada em que pessoas físicas contribuem mensalmente ou periodicamente com um valor fixo. Aí, o que eles fazem? O objetivo é gerar geração de receita previsível. Então, você precisa de um valor, eu preciso de 50 mil para manter a minha organização. Eu vou fazer contato periodicamente com essas pessoas para que eles contribuam. 50 mil vai dividido por 100, e você vai ver quanto que dá X e cada um vai contribuir dentro da possibilidade. Todos podem contribuir o mesmo valor? Nem sempre. Aí você tem que aumentar o seu leque, sua carteira de contribuintes aí. E aí, essas doações, essa estratégia vai contribuir para o fortalecimento do vínculo institucional. É uma verba livre que você pode usar, assim como o crowdfunding, assim como as doações individuais. Ela pode funcionar por meio do débito automático, por meio do cartão de crédito, por meio do Pix recorrente, meio do boleto também, para quem quiser utilizar. Mas aí lembrando que tem custo, despesas, tem que ver tudo isso certinho com o contador, com o banco, para ver, porque às vezes onera mais a organização do que recebe-se a receita.
Então, um exemplo que eu deixo aí também, ó, as pessoas podem doar, tá vendo? 100 pessoas doando R$ 30 por mês, garantem R$ 3.000 mensais fixos para a organização. Nossa, mas olhando assim parece tão fácil de fazer, né? Tá na tela, é fácil executar. Suzana, você não sabe o que é abordar a gente o dia a dia. Eu sei. Eu sei porque eu estou falando aqui, não simplesmente da teoria, mas da prática e da vivência, porque eu gerenciei organização aí por mais de 20 anos e sei da dificuldade que às vezes é de conseguir para uma ONG de pequeno porte 10 doadores, eu sei. Por isso que a gente tem que ter uma rede de amigos, porque se nós precisamos de 100 pessoas, você não alcança as pessoas, mas você conhece 10 pessoas, você distribui entre essas 10 pessoas para que cada uma consiga alcançar aí uma quantidade para a gente chegar a essas 100 pessoas. Né? Então, se a gente tiver um número específico de pessoas doando por mês, eu não conheço 100 pessoas, mas eu conheço 10 pessoas que podem conhecer outras 10 pessoas. E aí a gente chega a esse valor. Gente, captação de recursos é relacionamento. Captação de recursos é venda. Captação de recursos é estratégia. Eu sei que existem cursos, modalidades, a gente tem que fazer mesmo para ir atrás. Mas quer aprender a captar recursos? Aprenda a se relacionar. Conheça a gente e conte a sua história, conte a história da sua organização. Porque quando a gente conta a história, a gente fala com o coração. E é claro que tem que ter informação técnica, tem que ter. Mas a informação do dia a dia, ela sensibiliza o doador. Então, isso é importante. É importante. Então, sensibiliza a sua rede de contatos aí. E aí, agora eu vou trazer um panorama para você, uma tabelinha para vocês verem aí a diferença estratégica de uma para outra. Na doação individual, o tipo de contribuição ela é pontual, ou seja, para aquela finalidade e acabou. O foco é um apoio imediato. Eu preciso arrumar a sala de artes, e aí eu vou pedir uma doação de R$ 1.000 para pintar aquela sala de artes, é um apoio imediato. Não, mas eu quero então fazer um financiamento coletivo para que daqui a 3 meses eu consiga implementar uma sala de inclusão digital ou uma sala para PCDs, né, na minha organização, uma sala adaptada, né, para PCDs. E aí eu vou fazer um financiamento coletivo, ele é temporário, tem uma meta, vou precisar aí de uns 100, R$ 200.000 para implementar essa sala, para ser totalmente inclusiva, seguindo todas as regras e orientações, para que seja um espaço acolhedor para quem participar. E eu vou elaborar um projeto específico, porque eu preciso detalhar ainda muito mais. Todas as captações precisam ter detalhadas, e essa também, muito mais. Porque vai ter um projeto específico dentro de um prazo específico. Depois de 3 meses, a gente vai fechar esse financiamento e a gente vai ver, lembra, se a gente bateu a meta, e pode ser tudo ou nada, ou a gente pode arrecadar só uma parte desse valor. A questão do doador recorrente, ela é periódica, né? Então, a gente pode ter aí 100 pessoas doando R$ 30 todo mês. E aí a gente vai trabalhar essa questão do foco na sustentabilidade. E aí você, claro, lembra que eu falei? Se relaciona com esse parceiro para que ele possa entender a importância de contribuir mensalmente, porque às vezes esquece, gente. Se não deixar lá no automático, cadastrado para fazer mensalmente, esquece. E aí é muito do relacionamento que você vai ter. E também muito de como o parceiro vai querer doar. Mas é muito importante argumentar com o parceiro e conversar para que ele entenda e se envolva nessa causa. Né? Muito mais que investir dinheiro, a gente está falando de investimento em causa. E hoje a gente está num momento na história e na sociedade em que as pessoas não querem apenas doar, elas querem se envolver também com as causas sociais, socioambientais, culturais, esportivas, enfim, de inclusão e de política pública de uma forma geral. E aí, gente, para a gente chegar ao final, a gente pode entender pelo menos 4 pontos aqui nesses 4 parágrafos, né? Que a diversificação das estratégias por meio de doações individuais, financiamento coletivo e programas doadores, elas são fundamentais para quê? Para garantir a sustentabilidade das organizações. Então, ninguém vai viver só de bondade, só de amor. A gente precisa de recurso financeiro para pagar as contas. Os boletos não param de chegar. Cada modalidade dessas que eu passei para você cumpre uma função específica. Né? As doações individuais permitem as respostas rápidas, demandas emergenciais. O financiamento coletivo mobiliza uma comunidade em torno de projetos com metas claras e objetivas. Os programas de doadores recorrentes asseguram a previsibilidade financeira e a estabilidade institucional. Quando a gente integra essas 3 estratégias,
a organização reduz sua dependência de fontes únicas de recursos. Não é novidade para ninguém a questão da diversificação das receitas. E aí ela vai ampliar o engajamento social e vai ter liberdade e autonomia para desenvolver as suas atividades, né? E aí ela vai poder escolher se participa ou não de editais, de convênios públicos, de outras situações, porque de repente não é o perfil da organização e não tem problema nenhum. A gente vai falar um vídeo aqui sobre a questão de captação de recursos via editais e via relacionamentos com o governo. E a organização tem que ficar super tranquila em relação a isso. E se ela não faz, não tem uma pessoa para isso, existem hoje em dia muitos captadores de recursos que estão preparados para desenvolver isso. Eu tenho uma pessoa que está comigo na área de captação de recursos e essa pessoa está preparada para poder captar diversos recursos, principalmente na questão de editais. Sejam eles editais públicos ou privados, a maioria deles privados. Então, além disso, essa junção das 3 formas aqui promove uma cultura de participação cidadã. Então, você envolve todo mundo, está todo mundo contribuindo, pelo menos a sua rede de contatos. E aí a sociedade se reconhece como corresponsável, porque a Constituição Federal vai falar que é dever do Estado, é dever da sociedade, de todos, a gente zelar pela integridade da sociedade. Então, todos nós somos responsáveis, né, para gerar impacto social. Portanto, quando a gente estrutura e profissionaliza essas estratégias não é apenas uma ação financeira, mas uma decisão de estratégia de gestão. Então, eu já falei, a gente não pode ser o tipo de gestor que está pagando incêndio, não pode. Tem que ter começo, meio e fim, você tem que saber para onde você vai. Se você ainda está gerenciando uma organização e não sabe o custo mensal dela, você não sabe para onde está indo. E aí você vai agarrar todos os tipos de propostas. Cuidado com isso. Seja transparente, tenha compromisso com a continuidade das ações sociais, preste contas. E prestação de contas não são apenas números, também números, mas não são apenas números. São números e relatos de impactos sociais alcançados na vida das pessoas, ok? Gente, é isso. A gente encerra por aqui. Eu agradeço e dúvidas vocês podem entrar em contato aí no meu e-mail ou nas minhas redes sociais também, lá no meu Facebook, lá no meu Instagram, Suzana Barbosa da Silva Matos, ou Dicas Terceiro Setor ONG, você vai me encontrar facilmente, ou por aqui também no YouTube. Deixe essa mensagem que a gente vai conversando e comenta o que você achou sobre esse vídeo, tá bom? E no próximo encontro a gente vai falar sobre outras estratégias de captação de recursos. Acredito que provavelmente seja a lei de incentivo. Um grande abraço, tchau, tchau.